A busca que transforma a vida. Que o Senhor me aproxime dele neste dia. Logo no amanhecer, enquanto o coração desperta para um novo dia, somos convidados a voltar nossos olhos para o Criador, o Deus que nos chama a caminhar mais perto dele. Mas surge uma pergunta essencial: como é o cristão de hoje e como deveria ser um cristão verdadeiramente alinhado ao propósito divino? Como viver uma fé que realmente siga os passos de Cristo Jesus, aquele que deixou os céus para vir à terra com o propósito de nos salvar, obedecendo plenamente à vontade do Pai e colocando o reino de Deus acima de tudo. A voz das Escrituras ecoa dizendo que fomos chamados porque Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo a ser seguido. E esse exemplo se resume às palavras que o Senhor Jesus pronunciou no Evangelho segundo Lucas capítulo 22 versículo 42, quando disse: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Esse é o coração da verdadeira vida cristã, desejar acima de tudo que a vontade de Deus prevaleça. Seguir Jesus Cristo é colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. É viver de tal maneira que a presença do Senhor permeie cada pensamento, cada gesto, cada respiração, não porque negligenciamos nossas responsabilidades, mas porque a mente e o coração permanecem firmes no Senhor mesmo enquanto realizamos as tarefas do dia. Ao preparar o alimento, ao caminhar, ao trabalhar, ao dirigir, a alma silenciosamente pergunta: estou conectado ao Senhor, estou honrando o Senhor? E quando Cristo ensina qual é o maior mandamento, ele declara no Evangelho segundo Mateus capítulo 22 versículo 37 que devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Amar dessa forma significa que nada ocupa um lugar acima de Deus. É Ele em primeiro lugar, sempre. O verdadeiro seguidor de Cristo também vive com santo temor diante de Deus. E temer ao Senhor não significa terror, mas reconhecer quem Ele é, sua grandeza, seu poder, sua pureza, e, por isso, reverenciá-lo profundamente. O livro de Provérbios capítulo 1 versículo 7 declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor nos afasta do pecado e nos impulsiona a buscar uma vida santa, mantendo-nos no caminho estreito que conduz à vida. Outro sinal de um discípulo verdadeiro é servir com sinceridade. Tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus, como ensina a primeira carta aos Coríntios capítulo 10 versículo 31, afirmando que seja comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para a glória do Senhor. O serviço que agrada a Deus é aquele que brota de intenções puras, que deseja que outras pessoas vejam a bondade divina refletida na nossa vida. A carta aos Gálatas capítulo 5 versículo 13 nos exorta a servir uns aos outros em amor, sem usar a liberdade como desculpa para alimentar a carne. E junto ao serviço vem a humildade. Ser humilde não significa permitir abusos, mas reconhecer que não somos superiores a ninguém e que dependemos inteiramente de Deus. O orgulho declara que pode tudo sozinho, enquanto a humildade reconhece que a força vem do Senhor. A carta de Tiago capítulo 4 versículo 6 ensina que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Há favor e bênção reservados para os que escolhem caminhar em humildade. Assim, o coração cristão é convidado a colocar Deus acima de tudo, a honrá-lo de dia e de noite, a viver em temor, servir com amor e permanecer humilde em todas as coisas. Aqui começa a oração que se entrelaça com todo esse chamado espiritual. Senhor Deus, eu te louvo porque tu és o Deus do impossível. Nada é grande demais para ti, nenhum desafio é inalcançável, nenhum obstáculo é forte o bastante para impedir tua mão poderosa. A tua palavra, registrada no livro do profeta Jeremias capítulo 32 versículos 26 e 27, revela a tua voz dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Haveria algo difícil demais para mim? Nada é impossível para ti. E é por isso que te adoramos. No meio de nossa fraqueza, tua força se manifesta. Quando somos frágeis, tua graça se torna suficiente. Também colocamos nossa confiança na promessa escrita na carta aos Hebreus capítulo 6 versículos 18 e 19, onde nos é dito que Deus confirmou suas promessas com juramento,
e que essas duas coisas imutáveis nos dão firme consolo, pois é impossível que Deus minta. Assim, corremos para ti em busca de refúgio e encontramos uma esperança firme, âncora segura da alma, que nos conduz ao santuário interior do nosso Deus. A história do povo que vivia na antiga cidade de Pompeia nos alerta sobre o perigo de ignorar avisos. Aquele povo vivia à sombra de um gigante adormecido, o Monte Vesúvio, e muitos acreditavam que o vulcão estava extinto, sem perceber que sinais eram enviados dia após dia. Antes da grande erupção, pequenos tremores aumentaram em frequência, mas foram ignorados. O mar aqueceu, animais fugiram, poços e fontes secaram, e ainda assim poucos deram atenção a esses sinais. Da mesma forma, as Escrituras nos mostram que existem sinais espirituais que não podem ser desprezados. Se os avisos naturais deveriam ser levados a sério, quanto mais devemos considerar as advertências da palavra de Deus relacionadas à vida eterna. Assim como os habitantes de Pompeia ignoraram sinais que poderiam ter salvado muitas vidas, também nós podemos cair no perigo de ignorar sinais espirituais que Deus, em sua misericórdia, coloca diante de nós. É aqui que a sabedoria do rei Salomão se torna essencial. Filho de Davi e Batseba, Salomão cresceu amando ao Senhor e buscando agradá-lo. Quando Deus lhe apareceu em um sonho e lhe disse para pedir o que desejasse, Salomão não pediu riquezas, longevidade ou domínio sobre seus inimigos. Ele pediu sabedoria. Pediu um coração capaz de discernir entre o bem e o mal para governar o povo de Deus com justiça. E Deus lhe concedeu não apenas sabedoria sem igual, mas também honra e prosperidade. E dessa sabedoria nasceram advertências profundas, como as que encontramos no livro de Provérbios capítulo 6 versículos 16 ao 19, que revelam coisas que o Senhor abomina. Entre elas está o coração que maquina planos perversos, a mentira que destrói, o orgulho que eleva o homem acima de Deus e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Cada uma dessas atitudes é um aviso espiritual, um sinal claro de que estamos saindo do caminho da vida para trilhar caminhos de morte. O coração que planeja o mal é aquele que maquina como pecar em segredo, como ferir, retribuir com vingança ou prejudicar alguém. Deus rejeita esse tipo de coração. Da mesma forma, Deus repudia o orgulho. Foi o orgulho que levou Lúcifer a cair, e é o orgulho que ainda hoje destrói muitos. O orgulho coloca o eu acima da vontade divina, mas a humildade coloca Deus no centro e reconhece que toda força, toda graça e toda vitória vem dele. A mentira também está entre as coisas que o Senhor rejeita. O Senhor Jesus descreveu o inimigo como o pai da mentira, e por isso todo aquele que ama e pratica a falsidade se afasta do caráter de Cristo. A verdade é central para o caminhar cristão, pois o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade. Se Cristo vive em nós, então a verdade precisa estar em nossos lábios e em nosso comportamento. E há ainda o perigo daquele que semeia contendas entre irmãos. Deus detesta toda tentativa de espalhar boatos, rumores e palavras que dividem. Aquele que se ocupa em destruir relacionamentos, manchar reputações ou provocar conflitos se opõe ao próprio coração de Deus, que é amor, unidade e reconciliação. Diante dessas advertências, somos chamados a nos examinar continuamente. Precisamos nos parecer mais com Cristo a cada dia, buscando humildade, pureza, serviço, amor e sinceridade, sempre atentos aos sinais espirituais que a palavra nos apresenta. E assim, com o coração moldável, seguimos em oração diante do Senhor. Pai Celestial, eu te louvo por teu poder grandioso e por tua provisão constante em minha vida. Agradeço pelo privilégio de poder me apresentar diante de ti, buscando direção, correção e transformação. Desejo ser um vaso de honra em tuas mãos. Purifica-me, molda-me e transforma-me. Confesso minhas falhas, meus pecados e minhas fraquezas diante de ti. A tua palavra na primeira carta de João capítulo 1 versículo 9 declara que, se confessarmos nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, peço que me limpes de todo pecado,
que retires de mim toda raiz de inveja, mentira, discórdia, maldade, egoísmo ou falta de perdão. Não escondas teu rosto de minhas iniquidades, mas lava-me profundamente, limpando até as áreas mais ocultas do meu ser. Torna-me um vaso puro, pronto para ser usado em teu reino. Entrego-te minha vida, meus desejos e meus planos, para que tua vontade prevaleça sobre a minha. Santifica-me, Senhor, enche-me de amor pela tua palavra. Aquece meu espírito para que eu te busque com fervor em oração. Que haja menos de mim e mais de ti em cada aspecto da minha vida. Trabalha em mim, Senhor, e faz de mim alguém útil para a tua glória. Que eu possa refletir tua luz em minhas palavras, pensamentos e ações. Que o fruto do Espírito floresça em mim: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Que minha vida dê testemunho do teu poder transformador. Senhor, desperta em mim um clamor para anunciar o Evangelho. Concede-me ousadia, coragem e oportunidades. Lembra-me de que sou bem-aventurado quando sou perseguido por causa da justiça. Ensina-me o que dizer, capacita-me, fortalece-me onde sou fraco e abre portas para que eu compartilhe tua palavra sem medo. E enquanto oro, continuo declarando tua verdade: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Tu, Senhor Jesus, colocaste em mim força para enfrentar o inimigo, coragem para resistir à adversidade e fé para permanecer firme. E assim continuamos nossa jornada espiritual, reconhecendo que somente o Espírito Santo pode conduzir nossos passos de maneira firme e segura. Ele é aquele que nos fortalece para cada dia, que nos conduz a um futuro firmado em Cristo, que nos direciona para longe do passado de pecado, dor e queda, e nos aproxima do coração do Salvador. O Espírito Santo é quem cura memórias, restaura a alma cansada, fecha feridas que insistem em sangrar e devolve paz onde antes havia confusão. Pedimos que Ele nos leve a contemplar novamente o sacrifício do nosso Senhor no Monte Calvário, para que nossos olhos permaneçam fixos na esperança da cruz, e nosso coração deseje as coisas do alto. É Ele quem renova, repara e revive nosso coração, nossa mente e nossa alma. Em áreas de fraqueza, Ele nos fortalece. Em áreas de agitação, Ele nos consola. Onde existem vazios, Ele preenche com sua presença viva. Onde existem cicatrizes, Ele traz cura profunda. Onde existe perda, Ele derrama consolo. Onde existe escuridão, Ele acende luz. E mesmo enquanto oramos, lembramos da verdade proclamada pela palavra: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso significa que Cristo Jesus habitando em nós nos dá capacidade para enfrentar lutas espirituais, resistir ao mal e permanecer firmes no dia mau. A Escritura nos chama a revestir-nos da armadura completa de Deus. O apóstolo nos ensina que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra potestades espirituais, contra forças das trevas, contra influências malignas nos lugares celestes. Por isso devemos permanecer fortes no Senhor, firmes na sua força, revestidos com o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados da prontidão do Evangelho da paz, o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do inimigo, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Deus vivo. E devemos orar em todo o tempo, com perseverança e súplica por todos os santos. E enquanto seguimos esse caminho, lembramos das palavras do Senhor Jesus no Evangelho segundo Mateus capítulo 22 versículos 37 e 38, onde ele declara que devemos amar o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, e amar o próximo como a nós mesmos. Esses mandamentos são o fundamento da vida cristã e o centro de toda transformação verdadeira. Também recordamos da promessa do Senhor registrada no livro do profeta Isaías, que nos pergunta a quem poderíamos compará-lo, se ele é o Santo, o Criador, aquele que chama cada estrela pelo nome, sustentando o universo por sua força e poder, sem permitir que nenhuma falhe. Esse Deus grande e incomparável é o mesmo que se inclina para ouvir nossa oração, que nos perdoa, que nos limpa de toda injustiça quando confessamos nossos pecados,
conforme a promessa da primeira carta de João capítulo 1 versículo 9. Por isso, oramos com fé. Senhor, fortalece-me para que eu seja exemplo para minha família, para meus amigos e para todos que convivem comigo. Usa minha vida como testemunho vivo do que somente Tu podes fazer. Que Tuas obras se tornem visíveis em mim, para que até aqueles que estão distantes da fé possam contemplar Tua graça e desejar conhecer o Deus que transforma, cura e restaura. Que minha vida manifeste o fruto do Espírito, para que o modo como ajo, falo e penso glorifique Teu nome. Torna-me um instrumento nas Tuas mãos, alguém que não se cala, mas que anuncia a Tua palavra com ousadia e amor. Concede-me a graça de cumprir a grande comissão que o Senhor Jesus nos deixou no Evangelho segundo Mateus capítulo 28 versículo 19, chamando-nos a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Capacita-me, Espírito Santo. Corrige-me onde erro. Guia-me onde não sei caminhar. Ensina-me onde sou ignorante. Sustenta-me onde sou fraco. Dá-me coragem onde sinto medo. E conduz-me a cada oportunidade que Tu mesmo preparares para que eu fale do Evangelho. Quando eu for tentado a recuar, lembra-me que sou bem-aventurado quando sou insultado, rejeitado ou perseguido por causa da justiça, e que Tua glória resplandece ainda mais forte sobre aqueles que permanecem firmes na fé. E assim, Senhor Deus, agradeço desde agora pela obra que estás realizando em mim. Agradeço porque Tua palavra promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E sei que testemunharei Tua bondade eterna, porque Tu és fiel em todas as Tuas palavras e perfeito em todas as Tuas obras. E assim seguimos diante do Senhor, com o coração disposto a aprender, crescer e ser moldado pelo Criador que nos chama para perto de si. Nesta jornada espiritual, reconhecemos que o verdadeiro caminho cristão é marcado por arrependimento, fé, transformação e obediência. Somos convidados a abandonar velhas práticas e a abraçar a novidade de vida que Cristo oferece, uma vida em que o amor, a verdade e a humildade governam nossas ações. Os avisos das Escrituras não são para nos intimidar, mas para nos preservar. Eles nos lembram que Deus odeia o orgulho, a falsidade, a corrupção do coração e toda semente de discórdia que divide os irmãos. Ao mesmo tempo, Ele nos chama para uma vida guiada pela verdade, marcada pela compaixão e dedicada ao serviço. A sabedoria de Salomão, as palavras dos profetas, os ensinamentos do Senhor Jesus e as cartas dos apóstolos se unem para construir um chamado poderoso: buscar ao Senhor acima de tudo, amar ao próximo com sinceridade, fugir do mal e andar na luz. E, diante dessa verdade, rendemos mais uma vez nossa oração. Senhor Deus, faze brilhar Tua luz sobre nós. Mantém-nos firmes na Tua palavra. Livra-nos de cair no engano, na soberba, na mentira e na discórdia. Ensina-nos a discernir os sinais espirituais que colocas diante de nós. Concede-nos sabedoria semelhante à de Salomão para governar nossa própria vida com entendimento e temor do Senhor. Conduz-nos por caminhos de retidão. Dá-nos um coração disposto a obedecer, uma mente revestida de Tua verdade e uma alma que encontra descanso somente em Ti. Ajuda-nos a permanecer vigilantes contra tudo o que tenta desviar nosso olhar do Salvador. Ensina-nos a colocar Tua vontade acima da nossa. Que Tua presença seja nosso sustento diário, nossa força constante e nossa motivação para viver de forma digna do Evangelho. E nos momentos de fraqueza, renova-nos. Nos momentos de dúvida, ilumina-nos. Quando enfrentarmos batalhas espirituais, lembra-nos de que não estamos sozinhos. Tu és nosso refúgio, nossa fortaleza e nosso socorro presente na angústia. Reveste-nos com Tua armadura completa. Fortalece-nos pelo Teu Espírito. Acompanha-nos com Tua graça. E guia-nos com Tua mão poderosa. E agora, encerrando este tempo de reflexão, declaramos as palavras finais das Escrituras que tanto edificam a nossa fé. Estas são as coisas que o Senhor abomina: o olhar orgulhoso que exalta a si mesmo e diminui o outro,
a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina planos perversos, os pés apressados para praticar o mal, a falsa testemunha que espalha mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. E também declaramos as palavras do Senhor Jesus no Evangelho segundo Mateus capítulo 22 versículos 37 e 38, quando ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E recordamos novamente a promessa eterna: se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que essas verdades permaneçam vivas em nossa mente e em nosso coração. Que nos acompanhem ao longo do dia, que nos guardem durante a noite e que nos conduzam mais perto do Senhor, dia após dia. Agora, antes de encerrarmos completamente esta mensagem, deixo este convite sincero e necessário para que esta palavra continue alcançando vidas e se multiplicando para a glória de Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe. Se edificou sua fé, permita que edifique outros. Se trouxe consolo, luz ou entendimento, envie alguém que também necessita de esperança. A palavra de Deus se multiplica quando não a guardamos apenas para nós. Que o Senhor abençoe sua vida, fortaleça sua fé e conduza seus passos pelo caminho da verdade, hoje e para sempre. Amém.